O Nacional de Voleibol começou do melhor modo com o Benfica Sporting. Apesar de estarmos no início da época, pudemos assistir a um bom espetáculo com fases de voleibol de bom nível. Duas equipas que este ano aparecem muito reforçadas, consequentemente estão mais fortes, com uma melhor organização de jogo e com outras soluções ao nível de ação defesa-ataque. Venceu justamente o Benfica por 3-0, com os parciais de 15-11, 15-11 e 15-12. A vitória do Benfica baseou-se fundamentalmente em dois fatores. Uma recepção muito segura, que lhe permitiu organizar em boas condições a sua ação de ataque, e uma distribuição muito bem executada, com grande variedade de combinações de ataque, criando normalmente situações de um atacante, um blocador, provocando grandes dificuldades ao bloco sportinguista. O Sporting foi uma equipa irregular, não conseguiu manter por muito tempo o bom ritmo que imprimiu a certas fases do jogo. A sua recepção esteve irregular e a sua distribuição e organização de ataque ressentiram-se deste facto. O placar final de 3-0 não dá a ideia do equilíbrio verificado em alguns momentos da partida, concretamente nos segundo e terceiro sets. Não quero dizer com isto que a superioridade do 6 de Matosinhos tenha estado em risco. O primeiro set demorou 25 minutos, mas só nos primeiros 5 se registrou um certo equilíbrio, 3-2. O Leixões arrancou depois imparável, conseguindo 8-2 aos 10 e 13-4 aos 15 minutos. Nesta fase, uma excelente reação dos Leões, embora tardia, levou o Sporting a reduzir para 14-10, com Miguel Xisto e Paulo Matos em bom plano. Embora em vantagem aos 5 minutos do segundo set, com o placar em 5-3, o Leixões deixou-se ultrapassar aos 10, com 7-9, igualando a 10 e a 11 pontos cerca dos 15 minutos. A partir daqui foi a vez de vermos a recepção e o bloco do Sporting a perderem serenidade, verdade seja dita também muito por força de Vitó, Nikolov e Humberto Silva. No terceiro e último set, o primeiro ponto foi para o Leixões e demorou 2 minutos a ser conseguido. Depois os da casa chegaram rapidamente aos 5-0, o Sporting reagiu e conseguiu 8-5 e 10-8, mas o Leixões não perdeu a oportunidade de matar logo ali os Leões, chegando aos 15-9 em 20 minutos. O último lance do jogo, espetacular, e a festa no Cisa Vieira. Possa constituir uma surpresa. Efetivamente, enquanto no Sporting se faz sentir positivamente o reforço efetuado para esta época, o Futebol Clube do Porto está a atravessar um mau momento de forma, com alguns dos seus jogadores fundamentais a não poderem dar total contributo à equipa. Apesar de tudo, os portistas, a jogarem em casa, ainda se adiantaram no marcador no decorrer do primeiro set. Rapidamente chegaram aos 6-0 e parecia que o Sporting iria passar por algumas dificuldades. Mas o jogo acabou por não ter história. Com o ex-portista Miguel Xisto a servir bastante bem em suspensão neste primeiro set, o Sporting equilibrou o resultado e, depois de um empate a 10 pontos, acabou por vencer por 15-10. Tal como o primeiro, o segundo set durou 26 minutos, ao longo dos quais o Sporting dominou sem dificuldades, impondo os seus trunfos. Serviço bom, muito colocado e um bloco que o Futebol Clube do Porto tinha muitas dificuldades em ultrapassar. Deste modo, os Leões chegaram rapidamente a uma vantagem de 10-3 no marcador, altura em que se esboçou alguma reação por parte do Futebol Clube do Porto. Foi ténue, no entanto, a resposta dos portistas, que continuaram a falhar muito na recepção e mais não conseguiram do que retardar os 2-0 por parte do Sporting, que venceu este segundo set por 15-9. O derradeiro set durou 24 minutos e foi como que uma cópia do anterior. Novamente com o bloco a funcionar de forma excelente, pelo menos frente aos atacantes portistas, o Sporting esteve sempre a vencer. A sua vantagem ascendia já a 9 pontos, 13-4 no marcador, quando o Futebol Clube do Porto reagiu. Esta é a equipa do Lyon de França que veio ao Alvalade defrontar o Sporting na primeira eliminatória da Taça das Taças. Com um conjunto de jogadores de excelente nível, dos quais destacamos o número 5, Eric Bouvier, o mais credenciado voleibolista francês da atualidade e um dos melhores jogadores do mundo, os internacionais franceses Philippe Salvin e Olivier Rossard, dois canadianos, Graham Pesco e o distribuidor Tom Jones, além do nigeriano Kassim. O Lyon venceu por 0-3, com os parciais de 3-15, 6-15 e 7-15, mostrando um voleibol de muito bom nível, demasiado forte para qualquer equipa portuguesa, alicerçado numa rápida circulação de bola, a partir de uma recepção muito segura, uma distribuição excelente, grande segurança nas combinações de ataque e um bloco muito eficaz. O Sporting teve uma recepção em bom plano, tendo em conta o serviço muito agressivo dos jogadores franceses, sentiu, no entanto, muitas dificuldades na concretização de ação de ataque, em virtude do excelente bloco francês. O bloco e a defesa baixa foram, quanto a nós, os seus pontos mais frágeis, mas para isso contribuiu, sem dúvida, a grande categoria da equipa francesa. Sporting Académica de Espinho em Alvalade era o jogo mais importante desta jornada do Nacional de Voleibol. Vitória da Académica por 3-1, com os parciais de 13-15, 15-6, 11-15 e 12-15, resultado que praticamente afasta o Sporting da luta pelo título.
Num jogo decisivo para o Sporting e muito importante para a Académica de Espinho, o nível técnico não podia ser elevado. O objetivo era o resultado final e por este motivo a emoção foi uma constante ao longo de todo o jogo, sobrepondo-se ao plano técnico-tático. A vitória da Académica de Espinho vem premiar a equipa que, apesar de não jogar ao seu melhor nível, foi a mais regular, a que mostrou o maior coletivismo e uma melhor estrutura de jogo, a par de uma capacidade de reação notável que a fez virar o resultado em momentos cruciais do jogo. O Sporting foi uma equipa lutadora que tudo fez para ganhar o jogo, que esteve por vezes em bom plano, mas que nunca conseguiu manter uma regularidade exibicional constante ao longo de todo o jogo. Destaques para a atuação do brasileiro Paulo Matos na equipa do Sporting e para João Brenha na Académica de Espinho. Jogo de alta emoção e de grande competitividade no pavilhão de Alvalade, onde o Sporting venceu o Benfica por 3-1, com os parciais de 11-15, 15-11, 15-12 e 15-10, mantendo-se assim com justas aspirações à conquista do título nacional. Mantendo uma grande regularidade de princípio ao fim do jogo, uma grande segurança na recepção e no bloco e com uma distribuição muito bem efetuada por Zoran, o Sporting teve em Miguel Xisto e no jugoslavo Nenad Komenic os seus principais concretizadores da ação de ataque e com uma utilização do espaço ofensivo de jogo que envolveu praticamente todos os seus atacantes. O Benfica, após o segundo set, foi uma equipa menos regular, que não conseguiu o seu habitual rendimento, muito pela quebra do seu jogador número 13, o búlgaro Ludmilkov, o jogador com maior eficácia atacante da equipa e frequentemente solicitado pelo distribuidor Pechev, que esteve também em bom nível, juntamente com António Silva, muito seguro na ação defensiva. De qualquer modo, um jogo de bom nível, com uma justa vitória do Sporting, decisiva para as suas pretensões e com uma boa arbitragem de Arnaldo Rocha e Cesário Rana. Oitava jornada do Campeonato Nacional, Sporting e Leixões proporcionaram hoje no pavilhão de Alvalade um excelente jogo, quer no plano técnico, quer emotivo. Vitória do Sporting por 3-1, impondo assim ao Leixões a sua primeira derrota no campeonato. Serviços muito agressivos, recepção muito segura e, consequentemente, a possibilitar uma organização de ataque nas melhores condições, foram sem dúvida os factos mais salientes deste jogo. O Sporting foi, com exceção do terceiro set, uma equipa muito regular, muito certa na recepção, com relevo especial para Miguel Xisto, com um bom equilíbrio entre a sua ação defensiva e a ação de ataque, e neste capítulo uma saliência especial para o jugoslavo Komenic, e com um bloco muito eficaz, que foi, quanto a nós, o facto que marcou a diferença entre as duas equipas. O Leixões melhorou substancialmente o seu nível de jogo após a entrada do seu distribuidor Stoyan Golchev, que continua a ser um elemento decisivo na organização de jogo da equipa. De qualquer modo, o Sporting foi hoje superior no bloco e na defesa baixa, dois aspectos que contribuíram decisivamente para a sua vitória. O Futebol Clube do Porto, que revela carências na sua ação ofensiva, onde só o internacional e grande jogador que é Nelson Puga esteve ontem mais uma vez neste aspecto em grande evidência, criando grandes dificuldades ao bloco sportinguista e concretizando uma larguíssima percentagem dos lances ofensivos da sua equipa. Conseguiu equilibrar o jogo e apenas no quarto e último set permitiu grandes facilidades. Aqui sim, o Futebol Clube do Porto esteve mal na organização da sua ação de ataque, cometeu erros na distribuição e recebeu mal. Disso se aproveitou o Sporting, com uma melhor dinâmica de ataque, um bloco mais eficaz e uma melhor organização de jogo, venceu justamente. De qualquer modo, foi um jogo de fraco nível técnico. E, obviamente, aqui são maiores as responsabilidades para o Sporting, já que, como candidato ao título nacional, terá obrigatoriamente que apresentar uma maior dinâmica, uma maior motivação e, fundamentalmente, um melhor nível técnico. Duas palavras apenas para a equipa de arbitragem: o voleibol ganha nova dimensão, tem neste momento investimentos grandes e, obviamente, está sujeito a maiores pressões. É urgente e necessário que haja juízes de linha a complementar e a facilitar a ação da equipa de arbitragem a fim de se evitarem futuros casos e mal-estar. Grande espetáculo ontem em Alvalade, onde jogaram Sporting e Benfica para o Nacional de Voleibol. Dois primeiros sets muito equilibrados. O último set declara a superioridade da equipa do Sporting, que se assumiu definitivamente como um dos principais candidatos ao título nacional. Diremos que o Sporting realizou ontem uma grande exibição frente a um Benfica que nos dois primeiros sets lutou ponto a ponto pela vitória. Revelou-se uma equipa homogénea, sem pontos fracos, com um grande equilíbrio entre a ação defensiva e a ação de ataque, e aqui pensamos residiu a base do seu êxito. A equipa esteve muito segura na defesa baixa, com relevo especial para Diogo Jardim, que fez no aspecto defensivo um jogo de grande nível. O jugoslavo Zoran fez uma distribuição excelente e coordenou inteligentemente o jogo da sua equipa, à qual veio dar uma maior velocidade e uma maior segurança no bloco. Komenic foi o jogador influente, como sempre, na equipa do Sporting.
O brasileiro Paulo Matos foi um jogador decisivo, quer na ação defensiva, quer na recepção, que executou sempre nas melhores condições, criando assim a base para as combinações de ataque da sua equipa. Carlos Marques foi um jogador útil e influente ao meio da rede, enquanto Miguel Xisto, recebendo muito bem, atacou com êxito e, fundamentalmente no bloco, foi o grande responsável pela exibição menos conseguida de David Koff, o jogador benfiquista que costuma ser um elemento preponderante na sua equipa. O Benfica foi nos 2 primeiros sets a equipa difícil e a exteriorizar o bom voleibol a que já nos habituou, mas ontem o Sporting foi superior na defesa baixa e no bloco, 2 aspectos fundamentais que marcaram decisivamente este jogo. Um primeiro set jogado taco a taco até cerca dos 20 minutos fazia prever um resultado final diferente. Uma inicial descoordenação ofensiva do Leixões permitiu ao Sporting chegar aos 10 minutos com uma igualdade a 5 pontos. O 6 de Matosinhos retificou a recepção e o remate e aos 20 minutos já vencia por 10-9, para 5 minutos depois o placar assinalar 14-10. O primeiro parcial de 15-10 aos 27 minutos indicava a tranquilidade leixonense, mas no início do segundo set o Sporting complicou e chegou a estar a vencer por 5-2. De novo o Leixões a dar avanço, mas o Sporting foi incapaz de segurar a vantagem, embora tenha tentado responder em pé de igualdade até ao 13-11. Aos 26 minutos, o segundo set terminaria com o parcial de 15-11. Inexplicavelmente, a grande quebra física e anímica da formação sportinguista no terceiro e último set desta partida. O Leixões chegou facilmente aos 5-0 e, apesar de o Sporting ter conseguido quebrar o serviço, o placar já assinalava 8-0 aos 5 minutos. Veio ainda o 10-0 e o primeiro ponto do Sporting apenas ao 7º minuto. Mas chegar ao final com 15-3 foi apenas uma questão de 14 minutos.